Olá, bom dia, paz do Senhor, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está nesse devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e é muito bom estar com você aqui. Estamos nessa jornada lendo e meditando a epístola do apóstolo Judas, que tem como tema batalhar pela fé. Foi escrita entre os anos de 70 e 80 depois de Cristo. E Judas era irmão de Jesus, irmão de Tiago também, meio-irmão de Jesus, não é? Por parte de mãe. Olha só, e nós já estamos, essa carta, ela contém só um capítulo, que contém nesse capítulo 25 versículos, e nós já estamos lendo, vamos ler hoje, os versículos 7 e o versículo 8. 7 e 8 é a nossa leitura. Eu quero orar a oração do Pai Nosso com você e te convido a fazer essa oração junto comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos então ler Judas, versículos 7 e versículo 8, certo? Pegou sua Bíblia? Se você não pegou, eu vou ler para você, você escuta. Talvez você já esteja indo para o seu trabalho, talvez você esteja sentado à sua mesa tomando o seu de jejum, o seu café, e eu lhe desejo um bom apetite. Olha só, versículo 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo 8. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Olha só, eu vou repetir. Nós estamos no versículo 7 e 8 da carta do apóstolo Judas. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que é que o apóstolo Judas está mantendo aqui na sua carta? É uma carta de alerta, é uma carta de conselho, é uma carta de cuidado. Cuidado por quê? Porque ele era um líder também. Cuidado porque ele conhecia a beleza, a singeleza, a pureza do evangelho e a pureza de se servir a Deus. Judas, ele era meio-irmão de Jesus. E quem foi Jesus? Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo que veio a esse mundo e fez muitos milagres. Jesus Cristo que veio trazer o bem. E Judas fazia parte da família de Jesus. Então, é o que a gente costuma dizer assim, tinha um ponto a mais, né? Mas não é por ser parente, não é por ser irmão que nós não temos responsabilidades. E Judas sabia disso. Judas tinha responsabilidade de alertar aos crentes daquela época e chegar esse alerta até para nós no dia de hoje. Teve o cuidado de alertar. É uma carta de alerta, é uma carta de conselho, é uma carta de o que a gente podia dizer assim, dar um chacoalhão para poder muitos daqueles que estavam enveredando por outros caminhos. Por quê? Porque estava entrando no meio deles, no caso, no meio da congregação, pessoas que estavam ensinando uma outra coisa, um outro caminho. E só há um caminho que leva a Deus: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida.
Então, hoje é um dia que nós podemos parar e analisar como está a minha vida, como está a sua vida, como está a nossa vida diante de Deus, diante do mundo. Nós estamos analisando e lendo e meditando. Meditar é parar, é degustar esse alimento. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã, mais uma vez. Por quê? Porque o Senhor nos dá essa condição, essa capacidade, esse presente de ter a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa regra de fé e prática. E aqui nós encontramos o apóstolo Judas tendo esse cuidado, tendo esse zelo para com aqueles irmãos e que chega a nós. E aí a gente encontra aqui o que ele está falando. Veja que nos versículos que nós lemos no outro vídeo, no vídeo anterior, nós falamos do povo de Israel que foram libertos do Egito, mas que por causa da desobediência eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles mesmos procuraram isso. Muitas vezes nós entramos em problema porque nós procuramos. Então nós precisamos estar sempre vigiando, em alerta, porque o adversário, o nosso inimigo, ele está sempre ali, ó, ao derredor, como leão rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar. E aqui, o que é que ele está dizendo aqui nesse versículo 7, que é a nossa leitura no dia de hoje? Assim como Sodoma e Gomorra, veja que ele fala no versículo anterior sobre os anjos que não guardaram seu principado, se aliando com Satanás quando quis ser maior do que Deus. Agora ele compara a Sodoma e Gomorra. Quem é Sodoma e Gomorra? Leia no Antigo Testamento essa história. Sodoma e Gomorra, que foi destruída por fogo. Por quê? E as cidades circunvizinhas, que havendo-se o quê? Se corrompido, como aqueles e ido após outra carne. Como que ele está comparando com os anjos que se corromperam com Satanás, com Lúcifer, e foram desobedientes, e foram colocados para fora, foram lançados fora. Aqui a mesma coisa, ele está comparando com o povo de Sodoma e Gomorra, que haviam se contaminado, haviam desobedecido a Deus. E aí ele diz o quê? Havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne. Outros desejos, outros anseios, os desejos da carne. Certo? Olha só, eles foi feito o quê? Foram postos por exemplo. Por quê? Porque Deus mandou fogo do céu e destruiu aquela cidade. Mas antes disso, Deus mandou os anjos lá. E nem os anjos eles respeitaram. Olha só. Então, eles sofreram a pena do fogo eterno. Não houve mais salvação para eles. Então, nós precisamos parar um pouco na nossa vida e meditar qual é o caminho que nós estamos querendo seguir. Porque nós precisamos entender que nós temos uma vida terrena, mas a nossa alegria é saber que nós temos também uma vida eterna, garantida por Deus, mas precisamos permanecer obedecendo a Deus, o nosso Senhor, com a nossa vida no altar do Senhor, tomando cuidado. As lutas vêm, os problemas vêm sim, os presentes vêm, as coisas brilhantes vêm sim, as bandejas lindas vêm, mas nós precisamos estar ligados com Deus, na presença de Deus, para não sermos levados a corroborar com pessoas que fazem o mal diante de Deus, que traz maus exemplos. E aqui diz aqui, ó, olha o versículo 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Olha só. Eu tenho aqui essa Bíblia de aplicação pessoal e eu gosto muito de ler o rodapé. Olha o que é que a gente encontra aqui falando desse versículo 7. Que fala do povo de Sodoma e Gomorra. Muitas pessoas não querem crer que Deus condena ao fogo eterno. Tem pessoas que dizem que nada, Deus é amor. Sim, mas Deus também é justiça. Deus é fiel. Deus preparou uma mansão para nós. E você escolhe, a escolha é sua.
Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem esse negócio não. Então vamos lá. Aqueles que o rejeitam, mas isso está claramente ensinado nas Escrituras. Os pecadores que não procuram o perdão de Deus, porque Deus ainda dá tempo de pedir perdão. Nós somos pecadores, mas nós temos a oportunidade de ainda, enquanto estamos vivos, pedir perdão. O único pecado que não é perdoado é o pecado cometido contra o Espírito Santo de Deus. Isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Então, olha só. Os pecadores que não procuram o perdão de Deus enfrentarão a eterna separação. Então eu te digo, o que é melhor? Procurar o perdão ou continuar em pecado? É melhor procurar o perdão enquanto temos oportunidades, porque Deus é o Deus que perdoa sim. Ele perdoa para nos dar a salvação, que esse foi o plano de Deus, nos dar a salvação. Judas faz essa advertência a todos aqueles que se rebelarem, ignorem ou rejeitarem a Deus. Judas está alertando, tomem cuidado. Se você se rebelar contra Deus, se você ignorar a Deus, se você rejeitar a Deus, você será condenado. Então, se tem ainda a oportunidade, peça perdão a Deus. Se achegue para Deus, receba a Deus na sua vida, receba Cristo na sua vida. Esse é o conselho dele. E aí, o versículo de número 8 foi falado sobre: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Olha só, aqui as autoridades são provavelmente os anjos, assim como os homens de Sodoma insultaram os anjos. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 19, você pode ler, certo? Esses falsos mestres escarneciam de qualquer autoridade, aqueles que estavam se infiltrando dentre o povo que serviam a Deus, eram falsos mestres. Eles estavam escarnecendo de qualquer autoridade para mais, certo? Então isso é um perigo. E aí Judas, observando aquilo, ele tinha a responsabilidade de alertar a igreja, de alertar o povo de Deus. Então, que essa palavra permaneça no nosso coração, que nós possamos degustar essa palavra no dia de hoje. Vamos nos alimentando dia após dia, um pouquinho após outro pouquinho, porque isso é um banquete que o Senhor preparou para nós. A nossa leitura no dia de hoje foi Judas, o capítulo 1, que só tem um capítulo, versículos 7 e versículo 8. E que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando um dia maravilhoso. Não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever se não é inscrito, não é inscrita, de compartilhar esse vídeo, mande para mais alguém, espalhe essa palavra e vamos juntos continuar lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e nos fortalecendo a cada dia com esses ensinamentos que chegam até nós. Deus continue abençoando a sua vida. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.